Me explica uma coisa agora. Vocês responsabilizam o Bolsonaro pela volta do Lula. Sim. Certo? Sim. Volta do PT é a responsabilidade do Bolsonaro. Mas o candidato a presidente de vocês foi o cara que encontraram uma ilegalidade para devolver o PT para a legalidade. Como é que vocês enxergam isso? Você diz o Moro, naquele breve e infame período. Foi num erro do Moro, erro na jurídica, eu não entendo, eu não sou advogado. Eu diria para você que o Lula volta. O Moro, vocês também estavam apoiando um movimento que ajudou a voltar o Lula ali. O Moro, para mim, foi uma das maiores decepções, se não a maior decepção que eu já tive, né? Eu nem diria que foi... Contigo ele deu mole mesmo, Arthur. Contigo ele deu mole. Não comigo, mesmo. Não só comigo, porque o meu eu deixo para trás, dane-se. Isso é só uma amostra do caráter dele, né? Se fosse isso, beleza, mas ele deixou a missão para trás, né? Ele deixou as pessoas que acreditaram nele para trás. E para mim, ele decepcionou mais, porque eu realmente acreditei nele. O Bolsonaro, eu sempre achei que fosse uma merda, mas é aquela ferramenta que você tem. Usa essa bosta aí. Então foi uma decepção. Agora, o Moro foi uma decepção, entendeu? Então, cara, não tem problema nenhum em dizer que o Moro, assim... Acabou a relação de vocês? Acabou. Mas eu vou pegar. Mas acabou no episódio do Arthur? Não, já tava ruim. Tava ruim, mas aquilo não foi a gota d'água. A gente não é, ele falou mal de mim, então agora eu vou para... Não. Inclusive eu falei naquele episódio. Eu falei, cara, dane-se que ele foi um canalha comigo. É o cara que tem, é o cara que é honesto, é o cara que tem fibra moral pra fazer, vambora, vamos junto. Só que ele mostrou que ele não tinha. Olha o que ele fez. Porque ele se posicionou sem nem falar contigo, aquele caso lá, né, cara? Eu acho que o mínimo que você faz é ouvir o cara e aí você bate, mas pô, se você nem pergunta pro cara que você conhece... Porra, eu antes de falar alguma coisa, tu tava no avião, eu te mandei mensagem. Falei, Arthur, não, mas eu vou te falar uma coisa, Rica, que aconteceu... No mínimo, né? Pergunta, sei lá. O Moro tava no Podemos. Uhum. E aí, a gente tem uma parceira, que é a Adelaide. A Adelaide sofreu um acidente, ela ficou de cadeira de rodas por um tempo, né? E aí, cara, ela tava lá na cadeira de rodas, e ela falou, quando a gente mudou de partido, ela falou, eu não sei se eu vou com vocês para outro partido ou se eu fico no Podemos. O Moro falou para ela assim, fique no Podemos, que você vai ser a minha candidata a deputada federal. Ela, tô eleita, vou ficar. No mesmo dia, ele falou com o Daniel José e com o Reni, e falou, venham para o Podemos. O Daniel José vai ser o meu deputado para federal, e o Reni vai ser o meu senador senador aqui de São Paulo, e eu vou para presidente. Venham. Ele trouxe os dois. Marcou uma viagem com o Reni na sexta-feira. O Reni comprou as passagens, gastou 12 mil reais. Sabe o que ele fez, mano? No dia seguinte, ele pegou o avião do Podemos, assinou com a União Brasil, não falou pra ninguém, voltou pra casa, os caras ficaram sabendo só no final do outro dia pela imprensa. E não podia mais voltar atrás. E não podia mais voltar atrás, acabou o prazo. Cara, você tem noção do que ele fez, bicho? Você tem noção? É a mesma coisa que eu chegar... Eu vou comparar aqui com a emissora. Vamos supor que você é contratado pela Record, eu falo, fica na Record, não vamos pra, sei lá, pra Globo, fica na Record que eu vou ficar com você aí. Aí beleza, aí finda o prazo, aí eu vou pra Globo. E você fica na Record, e você perde. Mano, é de uma canalice, cara. Teve um caso... Não, e sabe o que ele fez, cara? Aí ele falou, vou sair senador aqui em São Paulo. Aí deu problema na candidatura dele. Não, então foi o seguinte, põe minha mulher de deputada em São Paulo, Paraná, sempre amei vocês. Quem era o rival dele lá? O rival não. Quem apadrinhou ele na política? O Álvaro Dias. Pessoal, o Álvaro Dias é de esquerda, viu? Caralho, mano! Como é que você faz isso, velho? É como se eu falasse assim, pessoal, o Kim não presta, viu? Agora é pra votar em mim, o Kim não presta. Se eu falar, mano, você tá traindo o teu irmão, mano. Sabe? Assim... Enfim, cara, eu entendi o que você tá falando. Você tá botando uma coisa que eu prezo muito, que são os valores de relacionamento pessoal na frente de qualquer coisa. Exatamente. Eu sou muito assim. Se eu tiver alguma coisa com alguém que é amigo, eu vou na pessoa, mas eu sou totalmente contra. Pô, se eu posso perguntar pro cara, eu não vou fazer numa rede social. Isso as pessoas perderam completamente. Pra lacrar, você não consegue dar um telefonema. Pô, meu irmão, qual é? Caralho, eu e o Arthur mesmo, né, Arthur? Já contei essa história, tá? Pô, eu tive um negócio que o Arthur falou que eu não gostei, meu irmão. Em vez de ir lá na rede social, eu peguei o WhatsApp e saí na porrada com o Arthur, caralho. Pô, eu conheço o cara é meu amigo, por que eu vou ficar brigando com o cara na rede social? Caralho, se eu tiver que me pegar com ele, me pega em off, porque, porra, isso é uma puta de uma... Sei lá, essa geração é meio esquisita. Eles preferem a porra de um like do que uma amizade, do que um... O Moro é mais velho que nós, cara. O lance é o seguinte, velho, isso é falta de hombridade, irmão. O Moro me deu uma entrevista, Arthur, antes do primeiro turno. E quando
a gente terminou a entrevista, eu percebi que o Moro é um cara que ele não é político. Ele não pode ser político. Primeiro porque ele não é firme. Ele não passa a firmeza. Exatamente. E o povo compra o cara que tem um discurso duro, né? Mesmo que for mentira. Ele não passa. Eu perguntei pra ele várias vezes naquele quadrinho final lá, daquele um ou outro que sempre fode todo mundo. Eu perguntei pra ele assim, eu falei assim, no segundo turno, porque Lula e Bolsonaro, quando eu perguntei, ele falou ninguém. Aí eu falei, se no segundo turno? Aí ele, essa é uma pergunta de $1 milhão. Eu falei assim, bom, eu não tenho aqui, mas, né? Não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, não, eu vou pegar ele na curva. Eu falei, vou pegar ele na curva. Aí mudou o quadro para as notas. Ele deu uma nota maior pro Bolsonaro do que pro Lula. Tá respondida a minha pergunta anterior. Ele achou que não respondeu, mas respondeu. No final da entrevista lá fora, conversando com ele e tal, ele é um cara super simpático, super educado. Eu falei pro assessor dele do lado dele. Ele falou assim, o que você achou, tal, não sei o que. Eu falei assim, olha, cara, achei muito legal e tal, mas Moro, você tem pro povo a imagem de um herói. Mesmo que você não queira. Aí, compraram a imagem sua de um herói. O herói, ele bota o pau na mesa e banca. O herói não pode ficar na dúvida. É isso. Porque ele é o herói. Então, ou você desconstrói o herói que você fez e que te trouxe até aqui, e aí você vai virar um novo personagem que nós vamos aprender a conviver, porque aquele Moro lá não condiz com o Moro, veja bem, não tem veja bem, irmão. Você é o cara que prendeu o Lula. Tu não tem veja bem. Eu não vou votar no Lula. Você quer ver uma coisa que ele errou, ô Rica, e ele traiu todos nós? Ele, enquanto juiz da Lava Jato, ele teve ali a oportunidade de julgar o Lula. Ele apagou. Ele pôs durante a campanha trechos do julgamento dele com o Lula. Você me falou isso aí. Aí você fala, meu irmão, é um juiz falando, pessoal, olha como eu atuei aqui enquanto eu sou juiz, vota em mim. Cara, isso é tipo assim, não tem o que falar, mano. Ele jogou a Lava Jato no lixo. Ele jogou tudo aquilo que a gente acreditava no lixo junto com o Bolsonaro. Vocês acham que ele cometeu o erro mesmo do Lula ou é um argumento jurídico só para tentar tirar o Lula? Eu ia voltar nisso. Assim, você fez a pergunta, a gente acabou entrando em vários assuntos, mas sentou num ponto. Foi usar o argumento para soltar o Lula, foi baseado basicamente nos vazamentos de Telegram, daquele hacker, que mostravam que haviam conversas entre o Dallagnol e o Moro. Que havia conversas entre eles. E assim, aqui entre nós, eu acredito que é verdadeiro porque nós fomos invadidos. O hacker também nos invadiu e divulgou as conversas no Intercept. Tá? Assim, houve invasão, Danilo Gentili foi invadido, vários políticos foram invadidos. O ponto é o seguinte, a discussão era se essas provas eram válidas ou não para dar a suspeição do Moro. O Moro seria julgado suspeito e aí o processo que prendeu o Lula teria que regressar ao início. Mas eles esperaram o número X de anos para levantar essa questão para prescrever. Exato, e eles esperaram um fato, que eis o fato que eu acho que resume todo o problema nosso com o Bolsonaro. Quem deu o voto para considerar o Moro suspeito dentro do colegiado, que eram 3, dentro da turma, que eram 3, 5. Foi o 2-1. Foi o Cássio Nunes. Sim. Foi o Cássio Nunes. O Cássio Nunes entrou e deu o voto considerando o Moro suspeito. A partir do momento que ganha a suspeição do Moro, o pedido de... a anulação, basicamente, daquela condenação do Lula, que fez tudo voltar atrás, e a permissão ao Lula de se candidatar foi dada.